Imagina só um prédio. Pode ser aquele onde a gente mora, ou talvez o escritório onde a gente trabalha todos os dias. É muito comum olhar para essas estruturas e ver apenas blocos estáticos de concreto, vidro e aço, né? Mas e se a gente mudar totalmente essa perspectiva? E se a gente passar a olhar para um edifício como um paciente? Tipo um organismo gigantesco e super complexo que precisa de check-ups médicos regulares para se manter saudável e seguro. É exatamente essa a nossa proposta hoje. Bem-vindos a esta análise detalhada do Manual Técnico do José Vital, o Inspeção Predial Guia Prático Completo. Hoje nós vamos descobrir, passo a passo, como os especialistas diagnosticam, tratam e previnem as doenças que podem ameaçar as estruturas que nos cercam. Bom, para a gente ir direto ao ponto, nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 passos. Primeiro, os fundamentos da inspeção predial. 2. Planejamento e documentação. 3. A vistoria em campo. 4. Patologias e classificações. E, para fechar, relatório e manutenção. Vamos lá? Parte 1. Fundamentos da inspeção predial. Antes da gente começar a procurar por rachaduras ou goteiras, precisamos entender o básico da saúde de uma estrutura. E para trazer isso para a nossa realidade, a grande pergunta é: o que realmente mantém um edifício em pé com segurança? Sabe, essa não é só uma questão teórica, não. As apostas aqui são altíssimas. A inspeção predial, no fim das contas, não tem nada a ver com estética. É sobre evitar falhas catastróficas e, acima de tudo, preservar vidas humanas. A base de toda essa ciência está nessa definição formal. A inspeção predial é uma avaliação predominantemente sensorial, feita por um profissional qualificado para verificar a segurança, a funcionalidade, a conservação e o desempenho de uma edificação. Trocando em miúdos, é literalmente como um médico clínico geral, usando os sentidos, visão, audição, tato, junto com muito conhecimento técnico para fazer um check-up completo no paciente. A ideia é caçar qualquer anomalia ou risco que possa encurtar a expectativa de vida daquele gigante de concreto. Agora, olha que interessante a distinção que o autor faz entre dois termos cruciais, anomalia e falha. Pois é, eles não são sinônimos. De um lado, a gente tem a anomalia. Esse é aquele problema que tem origem lá no projeto, na execução da obra ou no material que foi usado. É como se o prédio já nascesse com uma condição congênita ou um defeito genético, sabe? Já do outro lado, a gente tem a falha. Essa que está associada ao uso inadequado daquele espaço ou à falta de manutenção preventiva. Ou seja, o prédio adoeceu ao longo da vida por negligência ou maus tratos. Entender essa diferença é absolutamente o primeiro passo para um diagnóstico certeiro. E claro, ninguém está praticando essa medicina estrutural baseada em achismos. A coisa é séria e regida por normas técnicas brasileiras bem rígidas. A gente está falando de diretrizes como a NBR 16.747, que é focada na própria inspeção, a 15.575 sobre o desempenho, além de várias outras normas focadas na manutenção e nos manuais de uso. Isso tudo garante uma abordagem padronizada, tira totalmente aquela subjetividade do inspetor e eleva a avaliação para um patamar muito objetivo e científico. Passando para a nossa etapa 2, planejamento e documentação. Dá para comparar essa fase com aquele momento no consultório em que o médico coleta todo o nosso histórico antes mesmo de encostar na gente para o exame físico. Na fase de pré-inspeção, o trabalho começa muito antes de pisar no local. Tem uma progressão lógica aí. O passo 1 é definir o escopo. É um prédio residencial, comercial ou industrial. O passo 2 é o objetivo. Estamos falando de uma auditoria, de uma avaliação de compra e venda, ou é só prevenção mesmo? E o passo 3 é reunir o arsenal, os recursos. E não são estetoscópios. Estamos falando de câmeras, trenas, o famoso fissurômetro para medir a abertura das rachaduras na casa dos milímetros e, claro, todos os equipamentos de proteção individual. Aí entra o nosso histórico médico, o levantamento documental. É absolutamente crucial analisar as plantas arquitetônicas, estruturais, elétricas e hidrossanitárias. Sem falar nos documentos legais, né? A ART, o ABITSE e todo o histórico de reformas. Dar uma boa olhada nessa papelada é o que permite ao inspetor entender os traumas que a estrutura sofreu no passado e quais eram os limites que os projetistas pensaram originalmente para aquele edifício. Número 3. A vistoria em campo. Hora da ação. É agora que a gente sai do escritório, deixa a papelada de lado e começa o exame físico real no local. O inspetor divide o trabalho em áreas bem categorizadas para não virar bagunça. Primeiro, as áreas externas, de olho nas fachadas, telhados e no sistema de drenagem. Depois, as áreas internas, mapeando pisos, paredes, forros e portas. E por fim, as áreas técnicas, que são o coração da coisa. Reservatórios de água, as bombas de recalque, geradores e os quadros elétricos. Essa separação metódica é a garantia de que nenhuma parte da anatomia do prédio vai ser esquecida.
Só que não basta passar o olho pelos ambientes. O segredo é verificar os sistemas vitais dentro de cada um deles. A estrutura avaliada em busca de deformações ou recalques. O sistema hidrossanitário atestado para achar vazamentos ou falhas de pressão. Na elétrica, o inspetor caça problemas de aterramento ou sobrecargas. E de um jeito extremamente criterioso, o sistema de segurança contra incêndio é colocado à prova, desde os extintores até as rotas de fuga e os alarmes. Basicamente, atestar que o coração e os pulmões do prédio estão batendo forte. Quarta parte. Patologias e classificação. Bom, o prédio não pode falar onde está doendo, certo? Então é nessa etapa que os sintomas apontam para doenças silenciosas. E olha, o autor usa exatamente o termo médico patologias. É fascinante ver como marcas específicas revelam a origem do problema. Achou fissura? Pode ser movimentação térmica ou retração. Viu infiltração? É certeza de falha na impermeabilização. E a corrosão, que muita gente ignora, geralmente vem da umidade ou da carbonatação e ataca direto o aço que segura o concreto todo. Tem até a eflorescência. Sabe aquelas manchas brancas feias na parede? Aquilo é a migração de sais de dentro para fora. Cada marquinha dessas conta uma história de dor do nosso paciente. Com os problemas mapeados, entra o sistema de triagem, exatamente como num pronto-socorro. Nem toda tosse é um infarto. A gente classifica o risco em 3 níveis. O nível crítico é alerta vermelho, exige intervenção imediata, tipo risco de colapso mesmo. O nível regular é um sinal amarelo, indica que é preciso programar uma correção em breve, como resolver uma infiltração localizada. E o nível mínimo é aquele desgaste de rotina, baixa urgência, tipo uma pintura desgastada. É essa organização que diz para o proprietário por onde ele deve começar a gastar o dinheiro, priorizando a segurança. Só que, na engenharia, um diagnóstico só existe se puder ser provado. A evidência fotográfica é levada muito a sério. Tudo que o inspetor achar precisa de um conjunto específico. Uma foto geral para dar o contexto, uma foto no detalhe mostrando o problema, a localização exata dentro do prédio e uma descrição escrita perfeitamente clara. Sem esse cuidado, o laudo vira só um pedaço de papel sem validade técnica nenhuma. E a nossa última etapa, número 5, relatório e manutenção. Aqui é a hora de entregar os exames e prescrever a receita médica para garantir muitos anos de vida à estrutura. E o relatório final não é um monte de fotos jogadas, tem uma lógica impecável ali. Começa identificando o imóvel, depois explica a metodologia usada, detalha o diagnóstico das falhas, aponta as recomendações de conserto e, finalmente, traz a conclusão. É um fluxo perfeito que pega o leitor pela mão, tirando ele da teoria e levando direto para as intervenções práticas que precisam ser feitas. E falando em intervenção, a principal recomendação costuma ser o plano de manutenção preventiva. Olha como o cuidado contínuo se espalha pelo ano para evitar sustos gigantescos no orçamento depois. Ações mensais são mais leves, como limpeza e inspeção visual. As trimestrais focam em dar aquela olhada na elétrica e hidráulica. A cada 6 meses é hora de checar a fachada e a impermeabilização. E anualmente vêm as revisões mais pesadas na estrutura, no sistema de para-raios e na segurança contra incêndio. Prevenir é com toda certeza o melhor remédio. Para amarrar tudo isso, a grande sacada se resume na fala do autor do manual, o tecnólogo em construção civil José Vital. A inspeção predial é essencial para a segurança, conservação patrimonial e prevenção de falhas. Não é sobre carimbar papel e cumprir burocracia. É uma prática inteligente que protege o nosso bolso e, principalmente, protege a integridade e a vida de quem circula por esses espaços todos os dias. E para fechar nossa análise hoje, eu deixo uma reflexão provocativa. Se a gente realmente começar a enxergar cada edifício como um organismo vivo, gigante, que respira e abriga famílias e negócios, a pergunta que não quer calar é: quando foi a última vez que o prédio onde a gente está agora recebeu um verdadeiro check-up médico estrutural? Fica o convite para a gente olhar para as paredes ao nosso redor com muito mais atenção e cuidado. Um grande abraço e até a próxima exploração.